Cada um no seu quadrinho. É isso aí, meu caro e minha cara ouvinte. Tá entrando no ar aqui, cada um no seu quadrinho. E hoje com um convidado muito especial, esse que vem do Freak World praticamente. É Johanderson Rezende, o convidado dessa edição. Cada um no seu quadrinho. Como é que você tá, meu camarada? Cara, tô bem, sobrevivendo essa pandemia aí, né? Bem nada, ninguém tá bem. Bem é uma palavra para um outro momento. A gente finge que tá bem, mas é assim, né, cara? É bom que a gente expurga na arte, né? Não, eu ia falar o seguinte, eu vou aqui fazer uma reparação histórica, porque quando o Daniel Paiva foi lançar os 5 carnavais da Orquestra Voadora lá no Cine Joia, e eu fui fazer umas falas antes do filme, você falou assim, eu vou convidar aqui uma lenda urbana para vocês, o Lencinho. E, porra, cara, quando a gente fazia o Estracho, em 98, que a gente começou, né, a fazer pra valer. A gente tá velho, né? Ainda bem. A gente tá velho. Estamos sobreviventes, pô. Estamos sobrevivendo aí. Nesse processo do Estracho inicial, o Thiago Venturotti, ele chegou com seus quadrinhos lá. E eu falei, puta, mano, a gente tem que chamar esse cara pra fazer um negócio com a gente, que esse cara, ele ilustra bem pra cacete. Esse cara tá anos-luz na nossa frente. Esse cara assim, é uma lenda urbana. Então hoje eu tenho aqui a chance de convidar a lenda urbana do Extração, do Underground, dos corres da vida, Johanderson Rezende, para nossa conversa. Me sinto muito honrado em receber esse título de outra lenda urbana, né? Cara, engraçado que esse dia da Orquestra Voadora, assim, falar uma coisa muito feia, eu nunca estava muito sóbrio lá no Cine Joia. Então, eu lembro muito vagamente das coisas, assim, tipo Flash, eu não lembro de ter falado isso, mas com certeza eu falei. Eu lembro que eu abri o cinema e o pessoal da Orquestra Voadora invadiu a rua. Aí eu pensei assim, gente, que merda, e parou o trânsito. Eu falei, gente, que merda que eu fiz da vida, e para trazer o pessoal de volta. Não voltava e parou o trânsito. Tu tava lá, tu viu, né? Eu tava. Caraca, eu lembro disso, do desespero que eu fiquei. Eu falei, gente, olha a merda que eu fiz de abrir a porta. O público, né? E a banda invadiu as ruas, né? Foi um carnaval totalmente fora de época e de momento. Inclusive, eu lembro da galera entrando no McDonald's para tocar Know Your Enemy, do Rage Against the Machine. Exatamente. Deve ter isso no YouTube, né? Muito bom, né? Tem do Lacumbuca. Vamos ao nosso objeto de estudo, então, aqui desse encontro, que são os quadrinhos. Bom, antes de falar um pouco do seu traço, do que você está fazendo, o que está colaborando, o que você não está colaborando, o que você não está fazendo, eu queria saber como é que foi teu contato com o quadrinho ainda, de infância, essa coisa assim, primeiras leituras. Você tem essa memória, Johanderson? Cara, tenho sim, porque eu acho que o zigoto de qualquer leitura no Brasil é a Mônica, cara, não tem como. Todo mundo no Brasil, a cartilha, o manual de leitura no Brasil é a Turma da Mônica, todo mundo. Então, tipo, eu também me amarrava. Mas antes de ler, eu já gostava de quadrinhos, né? Uma coisa que, tipo, me atraía, então eu pedia para os meus irmãos, né, que eu sou, tipo, o caçula, para lerem para mim. E meus irmãos tinham uma mala enorme de gibi antigo, né? Então, como eu sou caçula, herdei, então tinha coisa que, tipo, não saiu na minha época e nunca mais saiu, tipo, Diabolic, Smurfs, antes de chamar Smurfs, Strunfs, então, gibis dos anos 70. Como é que é o nome dos Smurfs? Strunfs. Porque Smurfs foi a Hanna-Barbera que mudou, porque é um quadrinho lá da, sei lá, Suécia, neozelandês, e achavam que era difícil as crianças falarem Strunfs. Então mudaram para Smurfs. Então eu li na época. Então eu herdei muita coisa antiga. Então foi bom, porque acabou. Antes de ler, eu já tinha contato com coisas assim, né? Até pornografia. E vem cá, da Turma da Mônica, como é que foi? Aí você falou, ali a Turma da Mônica, mas aí teve alguma hora que tu começou a ler outras coisas. Tu desenhava, você era uma criança que desenhava, ficava desenhando em cima de... O tempo inteiro. Era, tipo, meu irmão brincava que eu era autista, né? Não sei se ele brincava ou falava sério, isso aqui minha mãe ficava pé da vida. Porque ele dizia que eu era muito quieto, e ficava na minha, no canto, e desenhava muito. Né? Então, sempre foi minha válvula de comunicação, né, desenhar. Então, eu tenho esse problema até hoje. Não de ser fechado, mas de ser minha válvula de muita coisa, entendeu? Então, tem desenho que eu nem mostro para ninguém, porque são coisas para extravasar alguma emoção momentânea.
Tem coisas que eu mostro, tipo, 10 anos depois, sacou? Eu vejo que, tipo, era uma coisa muito pessoal, que eu achei que ninguém ia entender. Depois tô falando de mim, tô falando de todo mundo, sacou? Então foi uma carga emocional tão grande que depois, 10 anos depois, as pessoas amaram os desenhos. Eu só tive coragem de mostrar depois. E ninguém também levou assim, isso aqui é porque ele está falando que ele estava deprimido, estava suicida, estava muito louco. As pessoas gostam, que é o que importa. Né? A gente vive para deixar um rastro e outras pessoas meio que seguirem, né? Tem uma frase do Schopenhauer, ele fala assim, que há um conforto muito grande de um homem achar que está perdido numa ilha deserta e ele achar uma pegada humana, porque ele vê que alguém esteve ali onde ele está achando que está perdido. Então isso é um pouco o que a arte é, né, cara? Porque eu, quando me expresso dessa maneira, eu acabo deixando um rastro, que talvez eu não entenda, mas é um sinal para outra pessoa que, calma aí, alguém também esteve perdido como eu, sacou? Tipo a primeira faixa do Joy Division, do As Ilhas Desconhecidas, né? Porque eu sou péssimo em inglês. Mas o Unknown Pleasures, a primeira frase é assim, estou esperando por um guia que me leve pela mão, né? Então, todo mundo está meio perdido. Então, há um conforto na desgraça meia. Tá certo, é verdade, mas é verdade. E essa coisa acredito que tem muitas histórias que você já leu no caminho, muitas coisas que você já desenvolveu, que você acabou também se sentindo levado pela mão, né? Porra, peraí, tu encontrei aqui um caminho que essa porra tá O me tempo puxando aqui. inteiro, né, cara? A arte é consolo. A arte, muita gente fala que a arte é inútil. Mas é isso que faz o ser humano ser humano, né? Criar uma coisa inútil, criar. Porque não é para comer, não é nada. É um alimento da alma, né, cara? Então a arte é conforto, é consolo. Porque a gente está perdido aqui, está todo mundo muito mal. Se você ouvir uma música quando você está mal, levou um pé na bunda e tal, aquilo tipo te consola. Então a arte é consolo. Então é isso, cara. Eu estou tentando consolar os outros, né? É igual o mito de Kiron. Você já ouviu falar em Kiron? Não. Que ele era um cara que tinha uma ferida enorme e ele tentando achar a cura para a ferida dele, ele não achava, mas achava a cura para a ferida dos outros, entendeu? É tipo um médico. É um Sim. cara que está tentando resolver o próprio problema e acaba resolvendo dos outros. Isso daí é a metáfora do psicólogo e do artista, né? Sim. Não, é o quebra-cabeça. Assim. E aquela famosa história, né? Quantas vezes você não dá um conselho para um amigo, para uma amiga, quando você está ali no momento que você está falando, você está conversando com a pessoa, você sente que você está falando coisas para você mesmo, né? Você tá dando e recebendo. O mundo é o espelho. Assim, o tempo inteiro a gente está refletindo a gente mesmo. Né? Verdade. Cara, até melhor que uma conversa arte, porque, cara, às vezes uma conversa a pessoa só quer falar. Então, assim, quando a pessoa tá mal, cara, sabe? Assim, tipo, um amigo tá mal, é melhor às vezes ouvir do que dar conselho. Na arte, não. Você não tá ali para. Você se joga e não sabe o que tá fazendo. Sim. E aí acaba consolando o outro com uma coisa que você. A melhor terapia, cara, é o livro certo, o filme certo, o gibi certo, a música certa, no momento certo, sacou? Você, criança, desenhava, ficava lá no seu cantinho desenhando. Qual foi a hora que você começou a falar assim, peraí, vou começar a botar isso no papel, vou xerocar, vou entregar para as pessoas, vou vender? Como é que foi essa transição da criança que gostava de desenhar para o adolescente ou jovem adulto profissional, ou quase profissional, começando a desenhar para os outros? Cara, então, o que acontece? Assim, tipo, parece clichê, mas eu nunca quis ser outra coisa na vida. Eu nasci já falando, você desenhista. Então, é uma coisa que já estava muito forte em mim desde, cara, não sei quando, mas desde sempre. A coisa mais antiga que eu lembro, eu criança desenhando os sapatos do meu pai, caixa de sapato, e pensando assim, eu tenho que melhorar que eu vou ser desenhista, sabe? Então eu tentando melhorar o tempo inteiro, mas assim, devia ter uns 4 anos, muito pequeno. Mas quando eu comecei a fazer, cara, foi justamente nessa época, foi em 90, cara, acho que foi em 95, no colégio, adolescente. Comecei a fazer fanzine. Mas o primeiro fanzine mesmo que eu distribuí, que eu fiz, acho que em 97, por aí, é o Freak World. Sim, Freak World. Eu não consigo falar o nome do meu próprio gibi. O cara deu o nome em inglês que ele não consegue pronunciar, né? Exatamente, muito retardado, né? Até hoje sou. Então tem os quadrinhos que eu era fazendo no colégio, sacou? Adolescente e tal.
Foi aí meu primeiro contato. Daí esse fanzine virou um gibi, 2 gibis na banca. Assim, um pela OR, era uma editora que existia lá nos anos 90, né? Aí foi para a banca, esse azulzinho. Uhum. E depois foi esse aqui que eu fiz pela Taquara Editorial, do Ronald. Você lembra do pessoal do Ronald? Lembra, a gente conversou com o Cado Sociedade aqui. HQ. Então, eu conversei com o Cado aqui, foi muito legal. A gente falou bastante sobre a história da Taquara Editorial também, da figura do Ronald, que era um super entusiasta da galera, também como a galera perdeu dinheiro também, como a galera tentou. Mas que legal, cara. Pô, Taquara Editorial, boa lembrança aí, cara. Sociedade HQ. Mas esse aqui foi tipo, junto com a Taquara, porque foi meio autopublicada, né? Mas eu precisava de uma editora com RG para ir para a banca. RG não, é CP, sei lá, alguma coisa aí dessa, um número. Aí eu falei com o Ronald me ajudou, sacou? Aí a gente distribuiu, foi pro Brasil inteiro, foi bonzão. Só que, cara, na época, para lançar o fanzine, essa revista, pô, pulava muro do trem, dava calote no ônibus, tinha que conversar com o gráfico, eu lancei sem dinheiro, só na lábia. Aí, para fazer o número 2, ia ser um desgaste enorme de novo, que eu não estava afim, sacou? Aí eu não lancei nunca o número 2. Mas foi bacana, teve matéria, teve sair no Globo, foi a primeira vez que saiu no jornal e tal. E foi quando eu tive contato com o seu traço, foi aí no Freak World. E aí você tem um desenho aí quer dizer, um desenho permanece e tal, mas eu vejo uma coisa aí, sei lá, me lembra um pouco aqueles desenhos do Disney, animações, coisas de animações dos anos 40 até 50, como é que é? De 3 caras, Max Fleischer, que é o cara que criou o Popeye, fazia as animações do Popeye, aquelas coisas dos anos 30, o estúdio. Quadrinhos não, desenho dos anos 30, né? Chamado Cartoon Old School, ou Cartoon Velha Escola. Aí... Tá vendo como é que seu inglês tá até bom aí, ó? Cartoon Old School, Cartoon Velha Escola, pô. É porque então, o cara é gente boa, não é tipo meus amigos que ficam me zoando. Meu inglês macarrônico. E o Max Fleischer, o estúdio Max Fleischer, que fazia o Popeye e tal, Betty Boop. E tem também os caras brasileiros, tipo J.K., e tal. Então eu gosto muito do traço dos anos 30. A Ub Iwerks. Ub Iwerks era um cara que criou o Mickey, né? Uhum. Então, foi o Ub Iwerks. O Disney teve uma ideia, vou fazer um rato. O cara que fez o desenho, o traço, tudo é ele. Tem influência bastante do Ub Iwerks. Eu não tenho certeza se foi o Ub Iwerks, mas tem uma história com ele, que a demissão dele foi que ele foi num evento, que aí o Disney estava lá, o Walt Disney, aí chegou uma criança, pede para o Disney desenhar o Mickey, aí o Disney pega um pedaço de papel, autografa só e pede para ele desenhar. Fala, desenha para essa criança aqui o Mickey e tal. E aí ele fica puto, e aí sai do estúdio por um tempo, depois acho que até fica ferrado. Eu acho que eu lembro do Walt Disney, eu acho que foi esse desenhista, né, que criou o Mickey, que aí ele ficava andando junto com o Walt Disney. Fala. Não sei se isso é lenda, mas é essa história mesmo. Aí ele passou pro Ub Iwerks. Aí muita gente falava, o gênio é o Ub Iwerks. Aí ele ganhou o estúdio dele e tal. Mas depois ele voltou a trabalhar com o Walt Disney. Aí esse cara me influencia muito. E foi ele que criou os efeitos especiais dos pássaros do Hitchcock. E ele ganhou o Oscar por efeitos especiais. Ele deixou a animação para trabalhar em Hollywood com efeitos. O cara é um gênio, tá? Com certeza. Aí da Freak World, vamos lá. Vamos lá. Cara, bom, eu vou pegar aleatório, não vou nem pegar na ordem, caos, né? É importante um pouco caos. Então, aí tem a Tarja Preta que eu mostrei. Eu comecei a publicar na Austrália, nessa publicação que é tipo uma média para adultos, que é Yuke. Que é um álbum, né, da Yuke Shadow Books. E esses caras têm vários quadrinhos e tal. Só que os caras começaram a me escrever dizendo que eu era o mais popular lá, dos vários autores, né? Então o maluco começou a pedir uma revista só minha, porque ele falou que recebia muito e-mail, era o que eles mais gostavam. Aí eles lançaram uma revista só minha. Mas isso que ano, Johansson? Cara, isso foi 2012, 2013, por aí. Aí você já mandava todo esse material para eles via internet mesmo. Via internet. Aqui é a capa do gibi Cartooneria. Isso aqui era eu me desenhando.
Isso aqui é uma versão minha. Maneiríssimo. O que que acontecia? Eu tinha um sofá que eu vivia sentado. E as pessoas iam lá conversar comigo nesse sofá e eu me sentia assim, sacou? Um reizinho, um reizinho derretido. Porque tinha a época dos enteógenos, você lembra os enteógenos? Que eram, Sim. tipo, drogas que não eram... não tinha lei no Brasil, e o pessoal importava de Amsterdã e vendia aqui. Aí meus amigos vendiam essas paradas e me deram um monte. Aí, o dia que eu fiz esse desenho, foi exatamente isso. O cara me veio com uma parada, fiquei totalmente derretido e tava lá ouvindo todo mundo conversar. Aí eu tive que colocar como uma capa do meu gibi e o pessoal se amarrou. E aí essa publicação rolou lá? Como é que foi essa edição? Teve Rolou, mais cara, de uma? rolou. Os caras distribuíram, até onde eu sei, na Alemanha, nos Estados Unidos. Aí saí também, aí virei, como é que se fala? Colaborador fixo do site da Top Shelf. A Top Shelf é uma editora americana que já lançou trabalhos do Alan Moore, né? Tipo aquele que é erótico, qual o nome? Ele fez com a mulher dele. Lost Girls, né? Lost Girl. Lost Girl. Aí eu virei colaborador nesse site também. E foi assim que os caras me viram. Eu acredito que foi isso, né? Por onde seria. E falaram, pô, quer colaborar num álbum? Aí comecei a mandar para eles. Aí o cara falou isso, pô, cara, tu é o mais popular, o pessoal mais gosta, mais recebe e-mail é você. Pô, tá a fim de lançar uma revista só sua? Pô, já é. Aí lancei, mas só foi um número, né? Porque também não era uma editora enorme, né? Aí os caras lançaram um, ficaram satisfeitos, tá bom. E vem cá, do Freak World para você chegar até a Tarja Preta, como é que foi? Você lançou o Freak World, no quadrinho independente, foi para Exatamente. banca, mas não sei como é que foi coisa de tiragem, como é que foi esse? Cara, então, eu já conheci o Matias, né, de fanzine e tal, a gente já trocava muita ideia. Aí eu comecei a fazer animação, eu precisava mandar uma animação para o Limamundi, para passar no festival. E na época eu não tinha tecnologia para passar do arquivo que eu tinha, para o arquivo que o Animamundi precisava para passar. Aí eu apelei para o Matias, né, porque o Matias sempre teve vamos dizer, um pouco mais de grana, né? Falei, pô, Matias, me ajuda aí, ele chega aí. Aí tá, né? Aí a gente começou a conversar e tal, mais. E tava lá o Juca, né? O Juca é o... Tu conhece o Juca, né? O Daniel Claro, Juca. é. Bom, quem não Então, conhece o aí Matias e quem ao conhecer o Matias, por consequência, não conhece não o conhece Juca, o né? Juca, né? Associa. É, quem não conhece o gordo, quem não conhece o magro, né? Quem não conhece o Batman, não Exatamente. conhece o Robin. Aí um dia o Juca me ligou. Aí o Juca falou, pô, cara, a gente vai lançar uma revista para adultos e tá afim de entrar. Eu falei, já é. Aí comecei a colaborar. Ia lá direto, na casa do Matias, fazia os quadrinhos lá, com o Juca, e tipo, tudo na pressa, porque tinha que entregar para a gráfica, tipo, no dia seguinte. E a gente ainda produzindo. Era muito divertido. E, pô, eu comecei a fazer animação, que eu faço animação também. Aí foi por causa da animação que me levou para os quadrinhos da Tarja Preta. E na Tarja Preta, o que você publicava? Eram quadrinhos autorais? Você fez Capitão Presença também? Fluxo de consciência. Era sobre o que a gente falava, de fluxo de consciência, de como as drogas podem ser xamânicas e tal. Então era um ponto de interrogação com uma garrafa de cerveja conversando. Daí eles começavam a falar sobre expansão de consciência mesmo, né? Então os quadrinhos meio sempre assim, isso. Uma mistura de filosofia, psicotrópicos e cartoon. E nonsense. E como é que foi a experiência desse que você mostrou aí, o quadrinho canábico também? Que eu acho que era uma paródia das Superpoderosas na capa, era isso? Isso aqui foi a capa da Tarja Preta. Ah, Eu esse acho era que a quem Tarja fez isso Preta. aqui é MZK. O que eu fiz também, cara, assim, foi o fanzinho do Gangrena Gasosa, né? Foi o Ângelo, né, o vocalista do Gangrena, Salve, aí, Ângelo. Ângelo Ared. Aí ele pediu assim, pô, escolhe uma história para fazer um quadrinho. Eu escolhi essa aqui, o Terno do Zé. Que o cara deve o Zé Pilintra, né? O cara é um ferrado na vida, só que eu fiz personagens parecidos com personagens já conhecidos, tipo o cara ferrado é o Cascão, mas não é o Cascão. O português da padaria é o Gaguinho, a mulher trans
É o Tainha, Sargento Tainha e Sargento tal. Taia do Recruta Zero. Exatamente, do Recruta Zero. Aí o Paz e Santo é o Leôncio, do Pica-Pau. Não vou dizer que é, porque senão me processo, mas são personagens que parecem que são, mas não são. São primos distantes. São primos distantes. Legal. Aí, cara, eu fiz muito, publiquei muito de fanzine também até tá, lançar a coletânea dos meus quadrinhos pela editora 8,5. E aí tem uma compilação dos melhores quadrinhos que eu fiz nos fanzines, lá fora. Esse livro se encontra ainda, João? Você esgotou? Você escutou? Eu recebi 10 por autor, que eu, muito esperto, saí distribuindo. Os 10, fiquei tão feliz de uma pessoa, toma meu livro, toma! Abriu Eu o só tenho. portal, né? Toma aí, ó. Exatamente. Aí eu perdi os meus 10 rapidinho. Até, assim, eu sei que nos sites que vendiam, tipo, da Livraria Cultura e tal, não tem mais, assim, tá dizendo que tá esgotado. Então, acredito que esgotou sim. Mas eu só tenho esse exemplar porque o Maurício da Baratos da Ribeira, você lembra? Você Lembro. lembra? Ele morreu, tá aí. Tá aí. Filho forte, da Baratos também. Não sei se tu conhece o Maurício. Conheço. Ele pegou um exemplar para dar tipo, fez uma trivia, alguma coisa, então um prêmio, era meu livro. Aí ele deu mole de deixar o prêmio comigo. Eu falei, caraca, eu não tenho meu próprio livro. Aí, ao invés de dar para a pessoa, eu mesmo ganhei o meu próprio livro. Porque, em vez de dar para alguém que deve estar chateado até hoje, ficou comigo. Obrigado, Maurício. Sem você não teria meu livro. Desculpa a pessoa que ganhou, foi mal. Exatamente. Mas Não, também não deve ter ficado muito chateado, não, né? Ficou, tipo, grande brinde, né? vem cá, João, o que mais tem aí? Tem mais algum aí para revelar? Tem os fanzines que eu fazia pro Cinejoia. Eu trabalhei no Cinejoia. No Cinejoia, até hoje a minha função lá é meio complicada. Eu não sei muito bem o que eu era. Porque eu fazia tudo, né? Era bilheteiro, era projetista, fazia evento, fazia tudo. Eu também fazia a publicação lá, que era o fanzine, que era o Zine Joia, que eram os fanzines que era sobre poesia, quadrinhos, colocava quadrinhos dos outros. Que aí a gente fazia uma sessão de cinema, lançava o fanzine e mandava para os outros. Assim, foi muito, muito. Olha o Daniel Paiva aí, dá um beijo pro Daniel Paiva. Salve, Daniel Paiva. fazer o jabá do Daniel Paiva, quem está assistindo aí, lembrando que o livro dele, Beto, Ideia e Outros Quadrinhos Canábicos, também é uma compilação de histórias do Daniel de diversos tempos e publicações. Está em pré-venda aí até o final de agosto, aí R$ 35, você vai levar, ainda leva a caricatura que ele está fazendo, então, ó. Cara, o Daniel Paiva é um cara muito engraçado nos quadrinhos. Assim, eu desenho bem, mas não sou tão engraçado, cara. É um cara que quando eu releio, eu choro de rir. Aquela história do Pateta, que o Pateta toma remédio, o Pateta revela que é um cachorro, percebe que é um cachorro e que o Mickey é um rato. Eu ri muito daquilo. Nesse teu período aí do Cine Joia, eu lembro que você fez, quer dizer, esse período continuou, mas essa coisa de você desenhar cartazes, desenhar personagens famosos, isso nunca pegou para você? Ninguém nunca reclamou, não teve nenhuma... Não, não. O nego nem soube, né? Tipo, o filme da Cássia Eller, a produtora queria fazer camisa com o meu desenho, mas aí acho que não ia pagar nada para mim, então. E também fazia, nunca pegou nada, fazia as animações do Cine Joia, mas acho que o pessoal percebe que é meio uma homenagem, né? Uma sátira. Sim. É fim lucrativo, então não tinha como processar, sabe? Era uma homenagem, era com o meu traço, sabe? Acho que não pegava mesmo, não. De quadrinhos, assim, também, na época, acho que foi pouco depois do Cine Joia, teve essa exposição, né? Do Mancha, do Arte Moderna, que é um quadrinho 3D. São várias caixas que juntas, que elas estão abertas aqui, né? E juntas elas viram um quadrinho, não 3D de óculos, sacou? Mas é um quadrinho que é uma caixa de quadrinhos, várias caixas, então foi bem legal. Assim. Pô, bem legal, cara. Isso foi quando lá no Man? Cara, acho que foi 2015. Foi muito legal. E engraçado que muita gente via, e eu faço questão de dizer que sou eu, né? Que eu sou egomaníaco. Aí, às vezes, eu via os trabalhos no Google e, tipo, não sabia quem era, né? Tu tem que ver lá na plaquinha, pequenininha.
Então eu fiz questão de assinar tudo, né? Então tá tudo assinado. Então era muito legal, o pessoal ir no MAN sem saber, e depois me mandava mensagem, pô, cara, tu tá no MAN, tu trabalha lá. Pois é, isso não é assinado. Porra, maneirinho, não, cara. Fico felizaço, cara. Não, pô, e quadrinhos, né, cara? Foi uma forma de levar os quadrinhos para uma parada mais, como é que se fala? Sobra, né? Para um museu, né? Então foi bonzão. Pô, com certeza, cara, com certeza. Eu tava ouvindo essa semana um programa do Confins do Universo que eles falam sobre os quadrinhos argentinos. E eles lembraram uma exposição que teve no Liniers, na Caixa Cultural, né? O Liniers do Macanudo, teve uma exposição dele que foi muito bonita também. Sim, eu fui, muito boa. Muito boa, né? Então é bom quando esses espaços são ocupados por isso, né? Que eu acho que amplia o público, amplia a discussão sobre, amplia a visibilidade, enfim, é sempre... Porque no quadrinhos o pessoal remete a como se fosse uma coisa infantil, né? Adolescentona, até porque é diminutivo, quadrinhos. Ou então em inglês é comics, né? Que é tipo cômicos. Ou é como se fosse a para da arte. O para da arte são os quadrinhos. Não, o quadrinho é uma mistura de arte, como é que se fala? Arte plástica, né? Uhum. Literatura, né? Texto, e cinema, porque é uma arte sequencial, né? O quadrinho, assim como o cinema, é uma arte, para mim, ao meu ver, que reúne várias artes, né? Você tem uma Exatamente. obra que você tem várias técnicas ali trabalhando junto para contar uma narrativa. Johansson, chegamos numa pandemia 2020. Você tem produzido aí nesse momento? Como é que você está de produção? O que você tem feito em relação a quadrinhos ultimamente? Então, cara, aí tu pegou um fio, porque o que acontece? Estou morando em Taubaté, estou ficando muito em casa, mas não só por causa da pandemia, né? Porque, tipo, meu pai tá doente, sofreu AVC e tal, aí tô nessa aqui ajudando a cuidar do velho. Então, estou muito nessa função. Mas eu não paro de produzir. Só que eu desenho muito pelo celular agora, desenho com o dedo. É mais automático, sacou? Eu fiz algumas campanhas de publicidade e tal, desenho muito para freela, né? Uhum. Então, a minha produção tem sido mais focada no din-din mesmo, assim. Ou então postar no Facebook, sabe? Porque Sim. é rápido. Cara, mas é tipo o John Lennon, ele falou que esse negócio de compor nunca ia sair dele, sabe? Ele é compor porque é dele, é da natureza dele. Então, desenhar, eu sempre vou desenhar enquanto tiver a mão. E se não tiver a mão, eu vou desenhar com a boca, com o pé. Porque é uma coisa que, tipo, é minha. Então, eu vou estar sempre produzindo. Mas é uma coisa que está dando mais uma questão de financeira, focando mais para quando o pessoal me contrata para fazer alguma coisa. Porque tá difícil, né? Não tem tempo mais para ficar de curtição, né? O ócio criativo. Mas você tem vontade, assim, alguma vontade ainda de juntar esse teu material, relançar, ou alguma coisa que você pensa em lançar? Com certeza. Isso daí. O que está me atrasando muito também é a pandemia. Ano passado eu fiz umas exposições no Rio e tal. Mas com essa pandemia, todo mundo preso em casa, não dá para lançar fanzine, não dá para fazer evento, porque eu arrumava não, o pessoal me convidava muito também para fazer eventos no Rio. Ou exposição, ou então lançar fanzine. A última foi no Centro Cultural da Caixa, né? Eu lancei meu gibi lá. Porque convidaram, aí eu, então beleza, vou lançar um fanzine. Só que com essa pandemia não dá para ficar indo para o Rio, sacou? Então, tipo, São Paulo, porque tem que ficar em casa, né? Não tem como. Mas estou produzindo. Mas como é que você vê esse momento, assim, porque eu fiquei muito feliz quando eu estava voltando aqui com o Daniel Paiva, né? Que ele estava assim, cara, eu estava com tudo pronto, veio a pandemia, eu fiquei naquela lança ou não lança, aí resolvi lançar, porque já estava pronto. A Alice Pereira também comentou, ela lançou o Pequenas Felicidades Estranhas ano passado, e que ela falou que no momento de pandemia também, volta e meia, tá saindo uma compra lá na loja virtual dela, está conseguindo vender alguma coisa, está sendo também procurada para freela, para a gente que já está aí um tempo fazendo essa história, curtindo essa história. Eu acredito que nesse momento aí que você depois, quando você começa a ler mais independente da adolescência, você devia muito em banca de jornal, comprar quadrinho, essas coisas todas. Você se vê fazendo um quadrinho que vai para a banca hoje, você pensa em livraria, você pensa em financiamento coletivo, você nem pensa. Onde é que você veria que a galera está comprando hoje? Como é que você vê isso? Como é que você vê lançar um quadrinho no Brasil hoje? Cara, eu diria todas as respostas anteriores e ao mesmo tempo não, porque quadrinho e banca, assim, agora está muito mais difícil, né? Porque banca é
é uma coisa que não é que está morrendo, nada morre, mas está enfraquecendo. Então tem menos bancas. E bancas viraram tabacaria, né? Vende Marvel, né? E mesmo assim vende muito pela Amazon. Então é uma coisa que não vejo muito em banca fazendo, como eu fiz lá quando era jovem. Então, mas eu quero fazer, pretendo e vejo que os quadrinhos, cara, muita gente produzindo, tem esse esquema de independente, como é que se fala coletivo, financiamento coletivo. Então, o quadrinho é uma coisa que nunca vai morrer. Eu acho que vai ficar até mais forte. Eu lembro que tinha até uma matéria no Globo, eu acho que é o cara que fazia a Animal, qual é o nome dele? Rogério de Campos, que falou que quadrinhos vai ser tipo um novo DJ. Todo mundo vai querer fazer quadrinhos, que é uma coisa que vai entrar na moda. Entendeu? E eu acho que é isso um pouco que está acontecendo. Eu acho que em breve vai ter um boom de autores que já está tendo e vai ter espaço para todo mundo, sim, se Ganesha quiser. Não, e até porque tem outros formatos, né? A editora Guará, o Cado fala muito deles, eu fiquei vendo mais, lançando aí coisas bem legais. E pelo Kindle também, você compra o Kindle, compra PDF, né? Você paga, sei lá, R$ 6. O Cado falou, pô, tem uns quadrinhos, sendo R$ 6, você compra o PDF. Acho justo você pagar um autor aí, dependendo de R$ 6 na internet, pô, tu baixa tanta coisa aí. R$ 6 não é nem uma latinha de cerveja mais aí no centro do Rio, entendeu? É um valor que você chegar e dá pro cara 6 contos pela obra do cara, pô, é uma coisa que vai mesmo Eu não acho sendo muito fixo. velho. A internet é um novo fanzine, né, cara? Porque, tipo, é um lugar onde você pode se publicar sem gastar muito. Então, a internet é tudo hoje em dia. Até para você vender, fazer uma loja virtual. Tem o pessoal da Beleléu, que é uma editora, né? Os caras estão tudo independentes e sabem, estão ganhando dinheiro por isso. Com quadrinhos. Dá para fazer. Tem que se organizar. Tem que ter uma cabeça um pouco mais editorial. Johannes, você falou aí de uma galera desse boom, desse momento que está surgindo aí muitos autores, muitos quadrinhos. Você consegue citar dois caras aí, dois autores, desenhistas, quadrinistas da nova geração aí que de repente estão fazendo na sua cabeça? Cara, nova geração. Até assim, é difícil falar da nova geração. Tem um pessoal no Instagram que eu morro de rir. É tipo aqueles quadrinhos do Wesley. É um maluco que eu nem conheço, mas eu vejo no Instagram e morro de rir. Mas assim, o pessoal que produz, é melhor dizer assim, do que uma nova geração que eu leio. Sim, sim. Sim, tipo, tem o Pacho Urbano. É um cara que eu gosto muito, sabe? O Daniel Paiva continua produzindo. O Cado que voltou a produzir. Muito bem, Cado, você voltar a produzir, pô, uma felicidade imensa, né? Um cara que estava aí parado, talento enorme, tá todo dia colocando coisa na internet. Então, o Juca, né? O próprio Daniel Juca, que não é uma nova geração, né? Mas é um pessoal que está produzindo aí o tempo inteiro e que, pô, sou fã, amo esses caras. E alguma leitura de quadrinho aí nesse momento de quarentena que você fez, está fazendo, que você E, cara, curtiu? inúmeros. Eu li a adaptação daquela menina que morreu no campo de concentração, que fez o Diário, Anne Frank. O Aham. Diário de Anne Frank, a adaptação em quadrinhos de lindo. Estou lendo Sandman, porque, por incrível que pareça, eu nunca li muito Sandman. Aí resolvi ler tudo. Assim. Tô gostando até. Meio adolescentão, mas tô gostando. E quadrinho de super-herói que, tipo, tinha muita coisa que eu não conhecia. Eu falei, vou ler. Então eu vou conhecer esses caras aqui que eu nunca li. Até uma coisa que você falou, Astro City. Tu falou uma vez na Astro internet, eu falei, City. vou ler. Aí eu peguei para ler. Ainda não li, mas vou ler. Então estou lendo muito quadrinhos. Pô, E tem Astro os City muito bom. Osamu Tezuka, eu leio muita coisa importada também. Osamu Tezuka me amarra. Osamu Tezuka, porra. Bamba O aí cara da. criou praticamente um mangá, né? O mangá, como a gente conhece, foi por ele. Eu Verdade. gosto de coisa de cinema que ele faz, Verdade. cinematográfico, muito bom. Johansson, a música também está muito ligada ao seu trabalho. Você Com vai a certeza. shows, você frequenta, e não só shows, pau, eu sei que você mete vários buracos aí para ver as bandas esquisitas Sim, tocando. Garage, antigo Garage, né?
Pô, o Garage me influenciou muito, né? Aquele submundo. Foi lá que eu aprendi o que era fanzine, o que era hardcore, o que era muitas coisas, né? Então, foi uma escola para todo mundo aquilo, né? Aquela cena. O próprio Circo Voador, né, cara? Pô, foi lindo. Fiz até uma exposição no Circo Voador. Foi no show dos Mutantes. Uma instalação com meus desenhos. Foi quando os Mutantes votaram com... 2007. Foi nessa época. Que foi aquele show do Arnaldo Batista. Era Duncan e tal. Então, tipo, realmente a música, não só nisso, na influência, né, cara? Eu acho que a música me influencia mais do que outros autores. Porque quando eu sou muito fã de um cara, eu penso assim, meus quadrinhos são como música. Então, se esse músico está me influenciando, como seriam os quadrinhos dele? Então, eu era muito fã do Syd Barrett, do Pink Floyd. Então, muitas histórias minhas são como se fosse o Syd Barrett. Eu imagino como seriam músicas dele, né? O John Lennon também. Então, quando eu faço uma história um pouco mais incisiva politicamente e tal, eu lembro do John Lennon, ou mais poética e tal. Então, a música me influencia mais do que outros autores, cara. Eu me vejo como um músico que compõe quadrinhos ou desenhos. Irmão, obrigado. Então, já é. Muito obrigado. Te amo, é nóis. É nóis, irmão. Valeu. Obrigado pelas caricaturas e um bom sábado aí. Valeu. Você também. Valeu. Porra, esse cara é fera, bicho. Eu fiquei muito feliz aí. Jorge, como eu falei, no final dos anos 90 chegou os quadrinhos dele pra mim, o Thiago Venturati levou. Eu já olhei o traço desse cara e eu fiquei louco na época. E eu continuo acompanhando até hoje. E sou muito grato aí por ter esse cara no mundo, com esse astral que vocês viram aí, com esse espírito, com essa ironia, com esse deboche, com esse sarcasmo e com esses pensamentos bons e sem caretice, sem papinho aí, papo legal mesmo de quem faz, de quem ama, de quem curte quadrinho. Isso, galera, mais um Cada Um no Seu Quadrinho chegando ao fim. Quem gostou, recomenda aí, curte, segue, compartilha, avisa para as pessoas, dê dicas, deixe comentários, sugira pautas, entrevistas que a gente providencia aqui para você. É isso, boa semana, boa leitura, boa vida, para o alto e avante. Cada um no seu quadrinho.